E a partir de agora, vamos falar de solidariedade, amor ao próximo e saúde pública. Junho chegou e uma campanha muito especial também, o Junho Vermelho. E para isso estamos recebendo ela novamente aqui em nosso programa, a doutora Paloma Valk, hemoterapeuta e hematologista, que sempre está presente aqui em nosso programa, e nós podemos aí fornecer informações com qualidade aqui. Doutora, seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada pelo convite. E hoje ela veio muito bem acompanhada, né? Vanessa Barbosa, assistente social do Hemosan. Isso. Seja bem-vinda, Vanessa. Muito obrigada, agradeço o convite. Olha, eu fico muito feliz de podermos falar sobre um assunto tão necessário, né, doutora? Doar sangue. Doar sangue salva vidas mesmo, né, doutora? Com certeza. A gente tem muitas doenças, né, que precisam da transfusão para que o paciente continue lutando, né? Sim. Até com questão de não só doenças, mas às vezes acidentes, né? Algumas coisas que acontecem que não são programadas ou que, né, às vezes são rápidas e que a gente precisa do sangue para que o paciente continue vivo, para que o paciente continue conseguindo fazer a sua luta, né? Então, precisamos de doadores. E é algo que a gente precisa trazer sempre, essa visibilidade, porque muitas pessoas não é por, ai, nossa, eu não ligo, não é isso. Às vezes a pessoa, a rotina da vida te consome, né? E você não tem aquela atenção, aí só lembra disso quando alguém próximo, quando viu, ou alguém da família, não é verdade, chamou, doutora? Né? Porque precisou, exatamente. Sim, porque você fazendo essa provocação, você fala, nossa, vou fazer uma boa ação. Vou doar sangue. Exatamente. Tá aí, né? Quem está em casa, né, e quer fazer uma boa ação, é uma ótima ação, né, doutora? A doutora que está aí na linha de frente, eu acredito que tem várias histórias reais de que a doação de sangue salva vidas. Assim, como hematologista, acho que quase todos os pacientes, uma grande parte dos meus pacientes precisam de transfusão, né? E precisam da doação para poder combater a doença ou para poder viver, né? Sim. Então, sim, a gente precisa muito de doação. E a gente sabe que no Brasil, a gente não tem essa cultura. Acho que é uma coisa muito cultural também, né? E, infelizmente... Doutora, você falou uma coisa, e é aqui no Brasil? Porque assim, existe relatos, né? Existem comparações, né? Feitas, quantos por cento da população doa sangue? E a gente vê países da Europa, tem 5, 10% da população, que é uma quantidade pequena, mas mesmo assim, se essa parte doa sangue no Brasil não chega a 3%. Olha só. Muito poucas pessoas têm esse hábito, né? Tem essa ideia, esse costume, né? De doar. A gente sabe que aqueles que doam, como a gente estava conversando, aqueles que doam, às vezes, uma vez, a gente fica ligando. Ai, vamos, volta, eu preciso do seu sangue, tem paciente que precisa. Porque existem tipos raros, né? Tipos que são mais difíceis de encontrar. Então, negativo, por exemplo, a gente sempre liga. Deu 2 meses para homem, 3 meses para mulher, volta porque a gente está precisando. Tem paciente que precisa. Então, a gente precisa fazer isso porque às vezes só na doação altruísta, como é para ser, a gente não tem aquele doador suficiente, né? Então, a gente precisa que as pessoas se lembrem e façam disso um hábito na sua vida. Com certeza. Vanessa, você que está ali na linha de frente também, né? No dia a dia, como é que está? Você está na triagem? Eu faço a triagem clínica, né? Que é um histórico clínico do doador, né? Para ver se ele está em condições de estar fazendo a doação de sangue, mas são coisas simples, né? Faço avaliação dos sinais vitais, remédios, alguns históricos de doença, mas assim, ultimamente a gente está com uma demanda legal, né, Paloma? O fluxo tá bom, a gente tem um setor legal também de captação, que liga, igual a doutora Paloma estava comentando. Então, assim, é importante essa ligação, né? Muitos doadores falam, Vanessa, hoje eu estava pensando em vir doar e aí me mandaram um WhatsApp, me lembraram. Então, assim, a gente tem, né, toda essa ligação, é legal. E é algo que funciona mesmo, né? Eu imaginei, eu não sabia que tinha esse trabalho, sabe? E imaginei, eu falei, lógico, porque de repente a pessoa não está pensando naquilo naquele momento, né? E recebe uma ligação, estamos precisando do seu sangue, principalmente um O negativo, que é raro, né, doutora? Sim, exatamente, é mais raro e é o que mais precisa, né? Assim, é aquele que ajuda todo mundo, né? Então, o O negativo, ele é doador? Ele é o sangue, né? Hemácia O negativo é doador universal. Olha só, realmente salva vidas, né? Salva vidas. Vanessa, eu também acredito que é uma informação que está aí disponível, mas sempre é bom lembrar. Todo mundo pode doar?
Você pode nos falar mais ou menos como é que funciona aí essa seleção de pessoas? Então, chega a qualquer momento lá? Como é que funciona? lá a gente funciona de segunda a sexta, né, no horário comercial, das 7 até as 18, não fecha para almoço. Sim, tem que estar em boa saúde, né, Paloma, e tá se cuidando da saúde. Lá a gente faz um teste de hematócrito, que a gente fala que é a hemoglobina, né, para ver se Isso tá com acontece anemia. ali na hora, no momento que a pessoa hora. chega. Aí a gente vê se é O resultado também sai ali na hora? Sai tudo na hora. Não tem corte, não é invasivo, é um aparelho, né, que a gente usa, tá bem moderno, que é através do sensor. Então ali a gente já fica sabendo se o doador tá com anemia, se dá para doar. Olha, isso aí não tem cortes. Rapidinho. Olha que Não, maravilha, doutora, essa tecnologia maravilhosa, né? É tão importante falar isso também, porque às vezes só nesse primeiro momento a pessoa já, né, não vou porque vai doer, eu tenho fobia né? de agulha, né? É mais ou menos por aí. É um sensor, né? Então, assim, é bem rápido, prático e não tem corte. E também a pessoa tem um exame, já dá uma checada na saúde, né? Com 7 dias, né, liberada a sorologia para o doador, ele tem acesso, né, e vai por e-mail. Se caso acontecer algum imprevisto de bloqueio, né, através das doenças, né, que são relacionadas, a gente entra em contato com o doador, ele vai até o banco de sangue, a gente, né, dá uma orientação, encaminhamento, se for a necessidade, mas sempre tem. E é isso, é bem sempre tem que ser entre 18 e 60 anos, né, para a primeira doação. Tem o peso também? Maior que 50 quilos. Maior que 50 quilos. E tem algumas doenças, né, que não podem, algumas patologias que não podem ser doadores. Então é isso que a Vanessa faz, essa pesquisa, essas perguntas, né, e algumas medicações também que não podem estar em uso durante na hora que for fazer a doação, né? Então, essas são as avaliações que são feitas iniciais. Importante falar também que sempre tem muitas campanhas, né? Sim. Campanhas para a doação. Mas, todos os dias, a pessoa pode chegar lá e é recebido. Então, se eu entender que hoje eu quero doar, eu posso ir tranquilo. Não precisa agendar, não precisa nada, né, Vanessa? Não precisa. A gente está lá à disposição das 7 até as 18. A gente tem lá, né, o doador passa por um cadastro e depois em seguida a triagem e se der tudo certinho, se há necessidade de fazer um lanche, alguma coisa, a gente tem também. Tudo. Entendi. Então lá ele é bem orientado. A Vanessa falou algo, doutora, que eu acredito que já seja os frutos que estão sendo colhidos destas campanhas que como o Junho Vermelho, que vêm sendo feitas, né? A Vanessa falou, nós estamos aí em um momento bom, né? Que temos lá um estoque bom de sangue. Doutora, eu acredito que seja reflexo dessas ações, dessas campanhas, né, doutora? Sim, exatamente. Assim, a gente sabe que existe um fluxo, a gente sabe, por exemplo, agora vai vir um feriado prolongado. A gente sabe que diminui, né? Por exemplo, Natal e Ano Novo é um período que são 2 semanas que espontaneamente quase ninguém vai doar. Então, a gente se prepara para esses momentos, né? Então, eu vou aumentar, a gente tem um tempo de duração de cada bolsa, né, doada. Então, eu sei que uma hemácia vale 35 dias, uma plaqueta vale 5. Então, eu me preparo para esses dias para que, quando eles vierem, não haja falta para aqueles hospitais que a gente atende, né, por serviços que a gente atende. Então, a gente liga, a gente pede para doar, a gente agenda a doação. Então, tal dia, você não pode hoje, amanhã, ou vem na sexta, que aí vai ficar mais tempo doando. Então, tudo isso a gente se programa para que não tenha falta para os nossos pacientes. E existe também esse prazo de validade, né, doutora? Exatamente. Lembrando que cada hemocomponente, o paciente doa um sangue, o sangue total que a gente fala, tá tudo ali. Aí esse sangue ele vai para separação, para virar hemácia, plaqueta, plasma e crio precipitado. E cada um deles tem um período de validade, desculpa. Cada um deles vale por um período. Então, por exemplo, a hemácia, que é o sangue, o vermelho, ele vale 35 dias, dependendo do conservante que ele tem. Sim. A plaqueta vale 5 dias. Então, é uma coisa que a gente precisa de muitas doações, a gente precisa programar bem. A crio e o plasma, eles são congelados e eles valem por um tempo maior, né? Até 1 ano, assim. Então, isso é mais tranquilo. Mas os outros, a gente sabe que a gente precisa estar bem contabilizado. Então, todo dia a gente vê quantos doaram, quantos estão transfundindo, quem está transfundindo o quê. É plaqueta de 12 em 12, quantos eu vou precisar. Então, tudo isso é contabilizado para a gente programar quem vai vir, para quem a captadora vai ligar e chamar para que possa repor o que está faltando e o paciente não ficar sem. Aonde está localizado o Hemosan? Nós ficamos ali anexo ao Hospital Santa Helena. Anexo ao Hospital Santa Helena. Bem localizado entre o cartório e o Hospital Santa Helena. É importante falar, né? Porque daí a pessoa já fica com essa informação. Eu não sabia do curto prazo das plaquetas. Então, eu imagino que sempre precisa estar aí. É um processo contínuo de doação, né? De doador.
Porque tem pessoas que precisam, né? Constantemente, doutora. Das plaquetas também ou só do sangue? Porque tem uma doença, acho que é a hemofilia, né? Que geralmente as pessoas estão precisando aí de doação. A hemofilia, na verdade, é um distúrbio de coagulação que não transfunde. Não usa o seu fator de coagulação. Entendi. Mas existe anemia falciforme, talassemia, que são doenças que transfundem com frequência. Fora leucemias, né? Pacientes em quimioterapia que transfundem sempre. Leucemia, por exemplo, transfunde hemácia e plaqueta, tipo, por alguns períodos, 10, 20, 15 dias, eles transfundem diariamente. Né? A hemofilia, ela não coagula, né? Exatamente, exatamente. A hemofilia, ela não coagula. Porque essas pessoas que têm essas doenças, que têm essa necessidade, então realmente, precisa que as pessoas tenham esse compromisso, essa responsabilidade também de ir lá fazer uma doação. Quem doou uma vez tem um período para poder doar novamente? Sim, a mulher, né, a gente tem um intervalo de 90 dias e o homem 60, né? 60 dias. Isso, o homem pode doar até 3 vezes anual, 4 vezes, desculpa, e a mulher 3 vezes. É o porte, né, doutora? O homem geralmente tem mais força física, né? A mulher precisa esperar 90 dias. É que a mulher tem a menstruação, que perde também, né? Então o tempo de recuperação é mais devagar, né? E realmente interfere, né, doutora? Interfere. E tem casos, lógico, de nós mulheres que realmente tem um fluxo acentuado, que realmente você sente seu corpo um pouco mais enfraquecido mesmo. Então faz total sentido, né? Doutora, mas olha, é sempre um trabalho maravilhoso, né, o do Hemossan, realmente salva vidas. Como eu falei com a doutora um tempinho atrás, eu acredito que a doutora tem várias histórias, que isso realmente é algo que a gente precisa trazer ao conhecimento das pessoas, fazer essa provocação para que as pessoas tenham essa responsabilidade, né, doutora? Exatamente. Como eu falei, né, eu que trato muitas doenças, assim, benignas, malignas e que precisam de doação. A gente faz quimioterapias que destroem a medula do paciente, então ele vai precisar por um tempo de transfusão diária, ele transfunde hemácia, ele transfunde plaqueta todo dia. O falciforme, por exemplo, transfunde pelo menos, tem alguns que transfundem uma vez por mês, tem alguns que pela vida inteira, tem alguns por um tempo transfundem. Então, eles precisam e são às vezes doadores específicos, porque eles podem desenvolver anticorpo, que aí não é qualquer sangue que vai ser transfundido. Então, às vezes é uma mesma pessoa que vai doar para aquele paciente por um bom tempo, entendeu? Então, você tem que fazer essa compatibilidade específica. Então, tem tudo isso, assim, não é só, pegou, doou, transfundiu. A gente tem que compatibilizar o sangue, a gente tem que saber se ele vai ter reação ou não. Então, às vezes, tem pessoas que são pessoas para aqueles pacientes, né? São doadores específicos para aqueles pacientes. E a gente tem que respeitar todo o período de recuperação do doador. Então, por isso que a gente precisa que todo mundo doe, porque às vezes eu tenho às vezes eu preciso de 2 ou 3 para aquele mesmo paciente. Então, a gente precisa que muita gente vá. E a gente fala muito sobre isso, mas eu não tinha conhecimento sobre essas informações. Que quando você passa a ter conhecimento, aumenta a sua responsabilidade. Exatamente. Né? Você fala, olha, nossa, quantidade de pessoas que eu posso ajudar com um ato simples, que eu posso ir lá e fazer, né? A minha boa ação do mês, né? Porque a cada 90 dias, a minha boa ação. Doutora, além dessa campanha do Junho Vermelho, que eu acredito que vocês acentuam mais essa comunicação e também ações pela cidade, pelo nosso estado, quais outras ações o Hemossan tem para que aumente essa coleta? Então, a gente tem os serviços de captação, de ligar, né, de programar, então a gente deixa uma agenda, depois a gente tem a doação de aférese, que é de uma forma específica de doar só a plaqueta, então devolve. Essas doações podem ser feitas mais durante o ano, a gente então deixa isso tudo programado. A gente tem o dia do doador, que daí a gente faz uma festa pro doador lá, e tem o lanchinho, tem camiseta, né. Tem vezes que já teve até banda tocando lá para eles... Para mudar o clima, exatamente, né? Para eles se sentirem... Mudar para o clima certo. Exatamente. Na verdade, porque é um momento feliz para eles entenderem ali. a importância deles, né? Para nós lá e para os pacientes que eles estão ajudando, né? Tem que então, ser assim, com uma festa, exatamente, é uma festa que Você tem felizes. Ações itinerantes também, doutora? A gente tem programações, alguns serviços, por exemplo, alguns locais mesmo, né? Algumas empresas ligam, olha, eu quero que faça captação, faça aqui, coleta tal dia. Aí a gente organiza, essa empresa faz a propaganda, né, que a gente vai, e aí os funcionários vão fazer a doação. A gente fica o dia inteiro naquela empresa. Importante, né? E aí, normalmente assim, a gente tem esses contatos e quando a empresa sente... eu tenho um pessoal que vai doar, né? A gente fala, pelo menos tem que ter um mínimo, né, de doação para que vale a pena a gente sair do serviço que a gente está para ir buscar. Então, quando a gente veio e eles se estão dispostos a fazer isso, a gente vai.
Olha, façam parte dessa energia, né? Porque é uma energia muito boa, salvar vidas. Porque imagina uma empresa que tem uma reunião de pessoas ali que eles entre si decidem fazer essa boa ação, é muito importante. É muito legal, e quando vocês também têm esse serviço de deslocamento, também faz todo sentido. Porque senão a pessoa fala, nossa, eu vou lá e nunca vai, né, doutora? Sim, exatamente. Então a gente vai lá se ele tá onde ele tá. Lá vai, lógico. Não, desculpa de não poder ir, não vai poder dar. Doutora, nessa parte final, a doutora tem alguma mensagem para passar para as pessoas que estão aí aproveitando essa oportunidade e, lógico, acrescendo essa responsabilidade, essa conscientização da importância da doação de sangue? Eu acho que assim, lembrar que a gente fala um sangue pode salvar, uma bolsa pode salvar 4 vidas, né? Uma pessoa pode doar uma bolsa que vai salvar 4 pessoas. Então, lembrar de que é uma coisa simples para quem vai doar, né? Não ocupa pouco tempo, porque o tempo de doação são mais ou menos 15 minutos, a doação mesmo. Olha só, 15 minutos. A doação, assim, deitadinho lá, são 15 minutos, acho que a pessoa né? acha que vai ficar ali, né? Então, assim, você não tem, no máximo ele fica lá uns 30, 40 minutos no máximo, dentro do banco processo de sangue. inteiro. Exatamente, entrar, falar, conversar com a Vanessa liberar, fazer a doação, tomar o lanchinho e ir embora. Então, assim, é muito rápido. E é uma coisa que não tem mal, né, pro doador. Se ele está apto a doar, ele não vai ter nenhuma consequência ruim disso, né? E ele vai ajudar muita gente, né? Olha que maravilha. Porque isso aqui é um negócio que a gente fala, assim, é muita gente que precisa por um ato muito simples. Só lembrar, se colocar nisso na sua rotina, não, a cada 2, a cada 3 meses, eu vou fazer uma doação, vai ajudar muita gente precisa e vai salvar muitas vidas. Maravilhoso. Então, lembrar disso, né? Se programar e se organizar na vida para ajudar quem precisa. Ter esse calendário, né? Exatamente. De comprometimento com todos que precisam, né, Vanessa? Exatamente. Quer deixar uma mensagem final, Vanessa? Eu agradeço o convite de ter vindo e convido todo mundo a conhecer. Qualquer dúvida, estou à disposição, né? Como disse, os horários bem flexíveis, não fecha para almoço, a gente está lá de segunda a sexta. E qualquer dúvida, é só... Existe, Vanessa, um telefone que as pessoas possam ligar para tirar dúvidas? Existem, e também deve ter um site também, né, doutora? A gente tem uma página também no Instagram, né, que é a Emoção. E a gente tem um contato, né, que é geral, 3621-6667 também. Pode qualquer dúvida, se tiver qualquer dúvida relacionada até remédio, né, se quiser, pode estar ligando, a gente esclarece. Tem pessoas também. que às vezes tomam alguns remédios, às vezes né? pode Remédio estar morando, para pressão, mora até em outro local, né? Se quiser estar tirando dúvida, pode estar ligando, tá? Olha que a gente está à disposição. maravilha. E quem agradece mais somos nós aqui nós. do programa, porque temos essa oportunidade de passar uma informação, de fazer um chamado para que todo mundo, se não tem ainda, crie essa responsabilidade, né? Faça a sua parte, doe o sangue. Eu acho que é uma forma de passar para frente a bênção de Deus, que é a bênção da saúde que a gente tem, né, doutora? Exatamente. A doutora mais... acho que mais que eu pode falar isso, que lidar com pessoas todos os dias que, infelizmente, neste momento, estão sem saúde. E isso é o nosso bem mais precioso, né, doutora? Exatamente. A gente precisa fazer a nossa parte e agradecer também. É isso aí. Acho que é bem isso, né? A gente, quem puder, que está saudável, ajuda quem não tá, né? Doe sangue. Doe sangue. Doutora Paloma Valk, muito obrigada mesmo pela sua presença, pela sua participação. Repito que o presente é nosso, ter você aqui, uma profissional séria, uma profissional que sempre está aí tentando fazer o bem, né, em todos os sentidos, com seu conhecimento, mas também mobilizando a sociedade para o que realmente importa. Então, fico muito feliz em tê-la aqui. Viu, Vanessa, da mesma forma, tem um trabalho fantástico, né, você pode estar ali salvando vida todos os dias, orientando as pessoas também que têm essa vontade, que têm essa energia, e eu fico muito feliz de ter você aqui também. Eu que agradeço. Tá bom? Muito obrigada. E volte sempre, viu, doutora? Com certeza. A doutora tem muito conhecimento, precisa compartilhar aqui com a gente. É uma pessoa maravilhosa. Doutora, mais uma vez, obrigada, Vanessa também. Até a próxima.